Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Marcelo, de Língua Portuguesa, e hoje nós discutiremos aqui, aprenderemos um pouco sobre um gênero textual que ele é muito presente no nosso dia a dia, que seria a entrevista. Então vamos lá, pessoal. A entrevista é um gênero muito comum, como eu falei, no nosso dia a dia, principalmente nos meios jornalísticos, que é o meio que a gente comumente encontra esse gênero textual aí, a entrevista. Para que serve, afinal, a entrevista? Para que ela se presta, afinal? A entrevista ela é um gênero textual que é usado pelo jornalista com o intuito de coletar informações de forma direta, né? Um instrumento simples de coleta de informação, que é bastante útil quando o objetivo é justamente adquirir essas informações de forma mais direta, né, o mais direta possível, porque até pela sua própria estrutura que a entrevista apresenta, ela possibilita essa abordagem de coletar diretamente e de obter esses dados de forma bem rápida, porque a entrevista, a sua dinâmica básica é essa aqui, uma pessoa pergunta, outra responde. Quer dizer, o entrevistador, que é a pessoa que está fazendo a entrevista, ela faz as suas perguntas, e o entrevistado, a pessoa que está sendo entrevistada ali, responde diretamente a essas perguntas. Essa é a dinâmica, é uma dinâmica bem dialógica, perguntas e respostas para essas perguntas. Basicamente se realiza dessa forma. E essa é a estrutura básica, né? Só que também na estrutura da entrevista, você pode encontrar também, antes dessas perguntas e respostas, é comum que o entrevistador ele faça uma breve apresentação, uma apresentação bem clara, bem direta, da pessoa que está sendo entrevistada. Então, ela vai apresentar de forma bem sucinta, de forma bem resumida, a pessoa do entrevistado, a pessoa que vai ser entrevistada ali, para que as pessoas conheçam, quem está acompanhando a entrevista possa conhecer essa pessoa que vai ser entrevistada, ou se não saber alguma informação, possa já ir preparada para saber alguma coisa de antemão para dessa pessoa aí. Então é comum que o entrevistador ele faça uma pesquisa sobre a pessoa que ele vai entrevistar, até para que ele saiba necessariamente o que perguntar para essa pessoa, quais são as perguntas pertinentes que ela deve fazer para essa pessoa e quais por onde ele deve caminhar na hora da entrevista, quais as perguntas que ele tem que fazer e quais as perguntas mais relevantes a serem feitas a essa pessoa na hora da entrevista. Então, como eu falei, isso aí. Tem uma breve apresentação, em seguida o entrevistador faz perguntas e o entrevistado ele vai responder a essas perguntas aí, certo, pessoal? Onde basicamente a gente encontra? Em meios jornalísticos. A entrevista ela é muito comum em meio jornalístico, ele surgiu nesse contexto. Basicamente, ele surgiu no contexto jornalístico, ele surgiu para ir a essa coleta de informação e facilitar essa disseminação da informação, já que é um gênero em que a sua realização ocorre de modo bastante direto, ou seja, frente a frente. A pessoa que vai entrevistar, ela vai diretamente perguntar, fazer as perguntas ao entrevistador, ao entrevistado, certo? O entrevistador vai fazer a pergunta diretamente ao entrevistado. Então, por meio do discurso direto, uma pessoa pergunta e a outra responde diretamente, não há intermediários nesse meio. É uma pergunta e a outra responde diretamente, ou seja, discurso direto. Não existem terceiras pessoas ali, nesse caso aí, na hora da realização da entrevista, certo? A entrevista é muito importante na questão da disseminação da informação, né? É um meio de propagação da informação. Então, é um gênero fundamental no contexto jornalístico, já que o contexto jornalístico ele vive de disseminar informação. E como ele é um gênero bem direto, ele tem essa facilitação aí nessa hora, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí basicamente sobre as características básicas e a função aí da entrevista. E obrigado pela atenção e até a próxima.